Estimados telespectadores, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana aqui com Salomão Moiana. Neste domingo iremos passar em revista aquilo que foram os temas da semana. Esta semana foi muito rica do ponto de vista de assuntos políticos e econômicos. Salomão, boa noite. Começando mesmo com esta informação do FMI que caiu que nem uma bomba em Maputo, que tem que ver com a recusa do FMI de avançar com um novo programa de assistência sem que o executivo moçambicano resolva algumas questões que o FMI entende como sendo estruturais. Basicamente a questão da desvalorização do metical, portanto, neste momento formalmente anda ali na casa dos 65, 64, mas que o FMI entende que tem que estar mais ou menos na casa dos 90 meticais. A questão da redução da despesa pública, essencialmente essa questão da máquina, tudo que se coleta basicamente vai para os salários. Como é que Salomão avalia do ponto de vista político? Nós somos economistas para discutirmos aqui o PIB aqui, mas a leitura política que faz com relação a essa decisão, numa altura em que havia uma grande expectativa do governo, até porque esteve recentemente nos Estados Unidos, teve reuniões, o presidente esteve reuniões, acho que foi no ano passado, com o próprio FMI, havia uma grande expectativa deste programa que ia ajudar, digamos assim, a consolidar aquilo que era a estratégia econômica e financeira do governo para fazer face à situação das finanças públicas. Bom, o meu sentimento é igual a uma sequência que temos vindo aqui a observar. Nós sempre dissemos e continuamos a pensar que nada será sustentável no país sem a produção. Tudo isso, todas essas engenharias financeiras, conseguirem um empréstimo aqui, outro ali, chega um dia que esses empréstimos já têm maturação, devem ser pagos. E quando chega o serviço da dívida desses empréstimos, é sufocante para a economia nacional. Então, o que basicamente está a dizer o FMI? Está a dizer que, tirando o dinheiro que o governo paga na despesa pública, que são salários e outras coisas, aquilo que resta nem é suficiente para cobrir o serviço da dívida que o governo tem. Portanto, o Moçambique neste momento está, aliás, a dívida, os salários durante vários anos ou vários meses foram suportados pela banca. O problema é que a própria banca comercial que paga os salários, que tem emprestado dinheiro ao governo para pagar salário, chegou ao limite que já não consegue. Então, estamos numa situação muito grave. Agora, qual foi a nossa produção no ano passado? Foi zero, o nosso crescimento foi 0,5%. Na prática, retirando aqueles setores de hidrocarbonetos, de mineração, o crescimento real da economia moçambicana foi 0,5%. Agora, enquanto nós não conseguirmos energizar a economia para crescer realmente e continuarmos com uma produção robusta e visível, sempre todas as nossas estratégias de engenharia financeira vão chegar a um dia que vão fracassar. Veja lá, as dívidas, cerca de 200 milhões, por exemplo, 200 milhões de dólares, que houve para Sustenta, agora chegou a hora de começar a pagar. Sustenta dele faleceu no caminho. Não há Sustenta, extensionistas estão desempregados, estão a exigir os seus direitos junto do Ministério da Agricultura, uma série de pessoas. Outros programas que andaram aí com empréstimos, Banco Mundial, quando se diz assim, Banco Mundial vai injetar 300 milhões de dólares, FMI não está a injetar nada, está a emprestar. Há de chegar um dia que você tem que devolver o dinheiro. E alguns desses empréstimos já está na hora de os devolver. A ponte Maputo-Catembe já está sendo paga, já estão a exigir. Os chineses de 2 em 2 meses mandam a fatura aqui, o governo tem que pagar. A ponte sobre o que estão a trazer faturas.
Nós andamos a levar empréstimos a todo mundo, de todos os lados, a dizer que vamos pagar com o quê? Vamos pagar com uma produção que não temos. Então, o país real baseia-se na produção. Até li um artigo de um amigo meu, que não costumo concordar com ele, mas desta vez até concordei com ele, a dizer que perante a recusa do FMI de adotar o nosso programa, por que não recorremos ao velho ditado do país, contar com as nossas próprias forças? Já sugeriram apertar o cinto, uma austeridade tremenda. Não é austeridade tremenda, é que nós já devíamos ter vindo. Aliás, o FMI em 2016, quando houve a descoberta das dívidas ocultas, retirou-se. E eu até pensava que nós íamos colapsar em 2016, mas não colapsamos, aguentamos. E por que nós aceitamos o regresso do FMI agora? Para ver-nos impor outras condições. Então, nós não podemos ser um país que precisa de ouvir do FMI que deve ser sério. Nós temos que ser sérios naturalmente, na ausência de FMI, na ausência do Banco Mundial. Nós temos que ser sérios conosco próprios. A nossa forma de ser um país sério. Se formos um país sério, o próprio FMI até vai nos oferecer facilidades por ver que nós somos sérios. Então, mas se nós andarmos aqui, na ausência do FMI, andamos a fazer acumulação de dívidas de forma irresponsável, contrair empréstimos aqui e acolá, contrair empréstimo para pagar salário, porque a nossa arrecadação, o dinheiro das alfândegas é desviado para a corrupção de alguns dirigentes. Não pode, isso é brincadeira de mau gosto. Portanto, para mim, só para clarificar isto, aquilo que o FMI disse e fez, é verdade que frustra alguma intenção imediatista de que nós íamos conseguir um boom do desenvolvimento, porque entra o dinheiro do FMI, daqui a pouco vai começar o dinheiro dos hidrocarbonetos, então seríamos uma grande coisa em pouco tempo. Não vamos ser. Então, o FMI o que está a fazer está a tentar rebaixar a nossa expectativa. A expectativa de um enriquecimento fácil, um enriquecimento a curto prazo, resultante de engenharias, que depois a longo prazo vão nos sufocar, porque são dívidas que estamos a contrair e que vão ter que ser pagas. Portanto, eu penso que é positivo, na minha opinião, a posição do FMI, dizer que nós não embarcamos convosco em nenhum desses programas, a não ser que vocês mostrem seriedade. Então, o que é que o país tem que fazer? Tem que voltar, sentar, fazer um TPC e tentar resolver os problemas internos. Porque os problemas apontados pelo FMI, para mim, nem deveriam ter esperado o FMI para vir dizer que a tua massa salarial está exagerada. Você está a pagar uma série de pessoas, algumas delas nem fazem nada. A tua arrecadação fiscal está um assunto, não entra o dinheiro. Ou você diversifica a base tributária, quer dizer, vai cobrar impostos a mais gente, sem necessariamente aumentar os impostos àqueles que já pagam muito, e até os rendimentos deles nem justificam. E pronto, quer dizer, vamos ter que resolver de algum modo. E tínhamos que ter isso já feito, um debate técnico-científico ao nosso nível, profundo, antes da vinda do FMI. O FMI chegava, encontrava-nos aqui, com as nossas contas minimamente controladas. Dizer, sobre isso nós já prevemos esta medida. Sobre esta coisa já estamos a trabalhar nisso. Agora, chegar aqui é só dizer, salário, pagamos tanto. O tal, pagamos tanto. E qual é a perspectiva? Nenhuma. Mas, Salomão, há um debate que também é colocado nessas conclusões, que mostram claramente que essas conclusões, essa decisão do FMI reprova claramente a estratégia macroeconômica seguida nos últimos 10 anos, incluindo a própria política do governador do Banco de Moçambique. Portanto, há uma ideia, o Banco de Moçambique mantém uma certa valorização artificial do metical
e que de fato acaba criando esse problema da ausência de divisa, porque de facto estamos a dizer que a divisa tinha que ser vendida a 90, os bancos comerciais não vão aceitar entregar essa mesma divisa a 65. Na sua opinião, Chapo está a ser vítima de uma herança maldita ou não é por isso? Bom, eu não sei, porque essa avaliação não é de um mês, nem de 2 meses. Sim, é de 2 meses reporta a situação das finanças do ano passado. E do ano passado, de 2024, sim. 2025, como é que a situação era. Bom, o presidente atual encontrou o país da maneira como está. Não sei se lembra que um dos relatores anteriores a este dizia que Moçambique, que o governo estava a dever quase 3 trilhões de meticais à banca local para pagamento de salários. Salários de 2024, os últimos meses de 2024 foram pagos com recurso à banca. Salário de 2025 foram pagos com recurso à banca. E houve um endividamento ali quando o presidente entrou para estabilizar a situação, resolver a questão das horas extras. Exato, teve que continuar com o endividamento. Agora, é o seguinte, tanto numa casa, assim como num país, você não resolve os problemas internos com recurso a empréstimos. Os empréstimos podem ser bons hoje, é um consumo imediato naquele momento, mas a médio e longo prazo é um sufoco para a sua vida. E nesse caso concreto é um sufoco para a vida do país. Agora, eu não conheço a equipa técnica do governo de Moçambique que possa englobar pessoas do governo e pensadores fora do governo. Eu fiquei feliz agora em Addis Abeba, o presidente Chapo teve algum tempo de reunir com Jeffrey Sachs para discutir. O Jeffrey Sachs, que é um economista renomado, prêmio Nobel, etc., de economia, a oferecer-se para dar assistência técnica à equipa do presidente Chapo em matérias econômicas. Mas quem é o economista-chefe do governo de Moçambique, que vai ser o interlocutor do Jeffrey Sachs? Não conheço. Eu vivo em Moçambique, sou daqui, conheço todos os elementos que estão no governo, mas não conheço o economista-chefe, aquele que nós todos podemos ir fazer consulta quando tivermos uma dúvida sobre a economia nacional. Conhecemos o governador do Banco Central, que é um funcionário do tal FMI que veio aqui. Aquele senhor estava há 30 anos no FMI. Veio do FMI aqui. Claro que é a única coisa que ele sabe, que aprendeu nos 40 anos da vida dele de economista, é aplicar as receitas do FMI. Mas deram um desastre, ele tem condições para continuar? Não tem condições, já não tinha. Há muito tempo já estávamos aqui a dizer que não tinha condições, porque a gestão dele sempre foi uma gestão musculada, uma gestão de confronto com a banca real, com a economia real, com as condições. Quer dizer, é estranho que o nosso governador do banco tenha uma formação capitalista do FMI e tudo, mas ele, na conduta dele, é um marxista. Tem uma conduta totalmente marxista, aplica teorias muito draconianas, que nem parece que vem do FMI. Então, eu penso que é uma contradição em si próprio. E eu acho o seguinte, este país não pode ser gerido de forma improvisada. Tem de haver calma suficiente, tem de haver uma espécie de vasos comunicantes entre vários setores da economia nacional e que as medidas que são previstas aqui tenham impacto nesse lado também. Não vamos resolver os problemas de Moçambique se continuarmos, cada ministro ou cada setor e cada secretário de Estado tiver ideias isoladas do resto do conjunto da gestão do país. E eu penso que é preciso encontrar, eu gosto muito do termo cimeira, não sei se é o termo mais adequado, mas é preciso um debate alargado, tipo aquilo que Guebuza fez em 2005, quando ele começou o governo. Ele fez um conselho de ministros que levou quase uma semana, conselho de ministros alargado a todos, que até veio administrador de Nipepe, para vir falar de castanha de caju. Quer dizer, pessoas que vieram de todo o país, vieram falar. Falou em economia real,
falaram problemas reais do país. Quer dizer, podemos estar aqui a fazer projeções, com Jeffrey Sachs e tal, isso, aquilo, mas enquanto que a economia real está a ficar encravada por coisinhas pequenas. Por exemplo, estava a ouvir esta semana que a transitabilidade em Majuni e Mavago está já há 2 semanas suspensa por causa do rio Luchese, que está cheio, que não permite, e que só a reparação daquilo, só daqui, quando chegarmos à época seca, é que vai começar. Então, isso aí é que é a economia real do país. Porque com a Juni sem comunicação com a Vago, não há de haver comercialização agrícola, não há de haver circulação de mercadorias no terreno, não há de haver coisas pequeninas, mas que fazem o país andar. Então, são coisas que nós temos que resolver na prática e no terreno. E abandonar um bocadinho as teorias. Porque o que é que eu notei, o entusiasmo deste governo, é de que vai conseguir um pacote com o FMI. Isso não é bom para mim. Eu não fico feliz quando o governo fica entusiasmado, porque vai ter um pacote com o FMI. Isto é, fica feliz porque vai se endividar. Vamos endividar o país. Sim, mas a questão do FMI não é só dívida, é um sistema integrado que te permite também ter acesso, digamos, às finanças mundiais. Ou seja, também, mas isso tem implicações no rating do país, tem implicação na questão da atração de investimento. Portanto, o FMI é praticamente uma chave mestra, ou seja, agora que eles disseram que por enquanto vão trancar, exato, estamos encravados. Infelizmente o capitalismo é isso. Mas é uma oportunidade para nos reorganizar. Mas a questão de fundo é essa que colocava Salomão. Está aqui a celebrar o Jeffrey Sachs. Sim. Mas o que foi dito aqui pelo FMI, economistas locais já vinham alertando nos últimos 10 anos. E não eram ouvidos. Agora que é o FMI, agora, é o Jeffrey Sachs. Então agora levamos assim. Essa pequena mentalidade nossa também de acharmos que só os estrangeiros, quando tiver uma pele mais clara, é melhor. Temos que ouvir. Qual é a dificuldade nós também internamente com as academias que nós temos, os institutos que nós temos, como IES, que produzem algum conhecimento sério, serem ouvidos também como conselheiros. Qual é a dificuldade disso? Há alguma dificuldade? Por que acontece assim? A dificuldade é aquela de que essas instituições todas só podem ser a mão externa. Mas o FMI é uma mão externa. É claro que é mão externa apadrinhada pelo governo. Quando vem pelo governo, o Jeffrey Sachs, se dissesse assim, que o Jeffrey Sachs é o assessor econômico do Podemos, por exemplo. E eu disse, veja lá, estão aí atrelados aos americanos, à CIA, mas como o Jeffrey Sachs há de vir aqui, pela mão do Presidente da República, para reunir na presidência com as pessoas que o Presidente vai escolher, e já não é mão externa. Já não é imperialista. Então, isto aqui é a mentalidade de subdesenvolvido que ainda nos persegue. O país está calcado com essa mentalidade antiga de que, sobretudo a mentalidade do Partido Frelimo, do tempo marxista-leninista, do tempo do Partido Único, de que tudo aquilo que não vem pelo nome do partido é negativo. É externo, é mão externa, é imperialismo, são os financiamentos decadentes, etc. E tudo que vem pela mão do Partido Frelimo é cooperação. É cooperação com os nossos aliados. Tínhamos os aliados naturais do leste, agora encontramos outros aliados. E a partir de 1985, quando o presidente Samora foi ter com Ronald Reagan, passamos a ter aliados imperialistas, aqueles que combatíamos durante muito tempo. Portanto, mas nós precisamos de uma coisa mais pequena do que isso. Isso é grande. Abrir o país a um debate sério, envolver esses institutos nacionais que nós temos. Temos aqui economistas, Carlos Castelo Branco, temos vários. Temos vários, temos muita gente que pensa, que pode pensar em economia, mas pensar de uma maneira franca, uma maneira aberta, um encontro a propósito de nada. Nessa situação em que nós estamos como país, não podem existir pessoas que têm o monopólio das soluções. Nada, ninguém tem soluções aqui, ninguém tem soluções. O resultado é este. Havia este programa a ser cozinhado com o FMI, agora que caiu em terra,
estamos já a ver vários artigos de muita gente a dizer, epá, o FMI frustra a esperança do Chapo de resolver... Você escreveu que o FMI até não precisava, não bastava aqui a cortizar. E que só em 2030 é que a economia nacional gradualmente vai começar a responder, mas também como resultado da resposta dos projetos de hidrocarbonetos. A outra coisa, Salomão, fala-se muito a nível político. Mesmo o presidente Chapo, quando tomou posse, prometeu no seu discurso resolver a questão da duplicação de cargos e funções na administração pública, principalmente no quadro desta descentralização que foi criada. Porque o FMI está a dizer, exige, por exemplo, a questão de reformas salariais. No fundo está a dizer que temos que baixar a máquina estatal. Como é que se permite, 2 anos depois, estamos entrando no segundo ano, que se prometeu fazer essa revisão dessa situação? Até agora nós estamos aí, continuamos a ter 2 chefes na província, 2 diretores, mas com um país com problemas muito sérios de dinheiro. Como é que se explica isso, na sua opinião? Não, explica-se porque nós temos uma letargia na tomada de decisões. Quer dizer, isso precisa da cota, isso para ser... Não precisa cota. Aliás, o próprio chefe do Estado anunciou no dia 15 de janeiro de 2025 que ia acabar com isso. Agora já estivemos no dia 15 de janeiro de 2026, ainda não acabou. Estamos a caminho do outro dia 15 de janeiro e se calhar com a mesma situação. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que nós... Mas qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? A dificuldade... Não... Sim, porque mesmo o próprio presidente concorda que este modelo é dispendioso e disfuncional. Deputados da Assembleia que conversamos com eles concordam. Os membros do governo concordam. A sociedade civil concorda. Qual é a dificuldade de se implementar, então, essa decisão? A dificuldade é o Partido Frelimo. A dificuldade é o Partido Frelimo. Você, quando é chefe do Estado neste país, você tem alguns momentos em que você fala à vontade. E um dos momentos em que você fala à vontade é no dia da sua investidura, no dia da tomada de posse. No dia da utopia. Não, é o dia em que você fala aquilo que ninguém sabia no partido. Você arranjou um grupo de colegas, de amigos, refletiu com eles, desenharam o tipo de ministério que querem escangalhar e ministério que querem criar e escreveram um discurso. E você vai ler. E é por isso que você olha para o semblante, sobretudo quando um chefe do Estado toma posse, você fica mais atento não àquilo que ele diz, mas à reação do semblante do antecessor, aquele que vai cessar naquele dia. Como é que ele... Fica preocupado com os denúncias? Não, ele fica assustado. Está diante do revolucionário. Sim, porque ele não sabia muitas coisas. Quando o Nilce disse ali que, eu vou governar a minha maneira, o povo é o meu patrão. No dia 15 de janeiro de 2015, a gente olhou para Guebuza. Guebuza ficou um pouco assustado. Mas agora o Nilce também ficou assustado quando ouviu o Chapo a dizer coisas que ele não tinha previsto. E a dizer que vai escangalhar os ministérios que ele tinha criado. Então, acho que aquele é o único dia revolucionário na cabeça do novo chefe do Estado. Porque depois disso, vai às reuniões da Comissão Política, onde começam a censurar, começam a travar, começam a dizer que não, o camarada falou, mas para o Ministério tal, nós temos o camarada tal. E para aquele Ministério, nós temos outro camarada. E esse camarada já deu provas de que é capaz, vão lhe ajudar a compor o governo. Mas quando ele fez o discurso ali, não tinha ajudantes para pronunciar aquelas palavras. Então, eu penso que há coisas aqui que nós ainda não conseguimos acertar. E até eu concordo com aqueles que dizem que o chefe do Estado devia estar longe da direção de um partido político em concreto, para ser livre, para ter liberdade de pensar e fazer as coisas como verdadeiro chefe do Estado. Porque o que acontece neste momento? O nosso chefe do Estado é um proclamador de soluções. Proclama soluções, mas não implementa. Proclamou uma pilha de soluções naquele dia. Mas até hoje continuamos a ter 2 diretores provinciais de saúde, 2 diretores provinciais de educação.
2 diretores provinciais disto, aquilo. O governador, por exemplo, de uma província, nas províncias que tem o Hospital Central, por exemplo, Quilimane, Nampula, Sofala, o governador dizia a outro governador que eu só posso ir ao Hospital Central em 2 circunstâncias, como doente ou como turista. Não posso ir como dirigente, porque o Hospital Central é da alçada do secretário de Estado. Mas quando há problemas ali no hospital, as pessoas reclamam também junto do governador. A ponte que se estraga numa zona, que cai, a sua inauguração, a sua é da alçada do secretário de Estado. Porque é ANIS. Mas as pessoas, quando cai a ponte, vão ter com o governador. Foram ter com o governador de Nampula, ali em Tia já não conseguimos ir a Cabo Delgado, aquela ponte sobre o Rio Monapo caiu. O governador o que é que faz? O governador pode tomar algumas iniciativas informais, mas não está protocolarmente autorizado a fazer as diligências necessárias. Então, mas o que é isso? Isso é um governo de pessoas que deviam ter muito dinheiro para gastar. E está acontecendo num país que não tem dinheiro nenhum. Você tem muito dinheiro, pode pagar por exemplo, a coisa caricata, quem nomeia o administrador de um distrito? É o ministro da administração estatal. Quem empossa é o secretário de Estado. Quem apresenta é o governador. Temos 3 entidades para fazer o mesmo ato. É nomeado pelo ministro da administração estatal. É empossado pelo secretário de Estado. Quem vai ao distrito apresentar à população é o governador. O que é isso? Que espetáculo é isso? Isso é uma brincadeira de mau gosto. Isso é uma brincadeira de uma creche que as crianças têm muita comida, têm muito tempo, têm muitos brinquedos. Então, vamos brincar que você é pai, aquele é mãe, aquele é tio, não sei quantos. Não é assim. Se queremos gerir o país como deve ser, temos de ser sérios. E se nós formos sérios, e eu lembro-me do Carlos Cardoso. O Carlos Cardoso dizia-nos o seguinte: eu estou preocupado com este governo, porque este governo trabalha com o FMI como se fosse o fim, o FMI. Nós temos de ter um programa nacional alternativo ao FMI. Não temos aqui um pensamento político nacional, político e econômico alternativo ao FMI. Não temos. Fomos concebidos agora, formatados, para viver com o FMI. E o FMI o que é? São funcionários que vêm aqui comer camarão, dizer, risca isto, põe aquilo. Pronto. Mostra lá as tuas prioridades. Sim, mostra lá, isso não é nada. São burocratas. Portugal criou muito furor, até porque o chefe do programa do FMI em Portugal era o etíope, o escurinho. Chamaram aquele senhor, mostra lá as contas. Mostra lá as contas. Mas como é que esse senhor... Sim, naquele tempo que Portugal teve que ter a troika aí, e pronto. Então o chefe era o etíope, o escurinho. Até houve discussão de racismo. Era na qualidade de quem é que vai chamar? Esse preto chega aqui e começa a nos dar ordem. Diz, não, eu não sou preto, sou o representante do FMI. Do capital. Tudo bem, Baiano, só para fecharmos então, vamos avançar para o segundo tema, que também está muito ligado àquilo que estávamos aqui a falar. Certamente que essas discussões sobre o FMI vão continuar nos próximos tempos, sem dúvida. Rapidamente, Salomão, esta semana foi muito rica do ponto de vista de decisões do Conselho de Ministros, mas algo salta à vista, numa altura em que o FMI fala da necessidade de redução da máquina pública, da questão dos salários, alargar a base tributária. Foram criados gabinetes de coordenação, um gabinete de coordenação da famosa linha férrea, um outro gabinete de coordenação para a criação do banco. Esses coordenadores que vão ser nomeados, empossados, têm que ter direito a um carro, a um subsídio de residência, a uma entourage, uma estrutura, uma secretária, por aí. O que isso significa para si? São estruturas necessárias ou, de fato, continuamos Significa que nós ainda não estamos a ser sérios na definição de prioridades. Prioridades para o país. Por exemplo, criação do Banco
nacional de desenvolvimento é uma prioridade que já vem sendo adiada há muito tempo. Então, devíamos concretizar. Agora, numa altura em que nós temos problemas sérios com a ligação do país através da Estrada Nacional número 1, com sérios problemas à volta da Estrada Nacional número 1, a mim soa a piada falar de criação de um gabinete para a coordenação da implementação da linha Norte-Sul. Linha férrea. Para mim não é prioridade neste momento. Quer dizer, até pode ser prioridade para o país, mas é coisa para criar agora em fevereiro esse gabinete. O debate será sobre a estrada. Neste momento, pelo menos conseguirmos resolver um problema para perseguir os outros. Agora, temos um problema básico adiado a vários governos, que é a Estrada Nacional número 1. Que tem problema de financiamento. Mas estamos a dizer que vamos arranjar 7 mil milhões para investir para a linha férrea. Então nós não estamos a ser sérios na definição das nossas prioridades. Eu, há 2 semanas, critiquei o ministro Matlombe porque foi ali, na 3 de fevereiro, para a reabertura daquele troço, que até não está nada reaberto, ainda é uma catástrofe aqui. E ele começou ali a falar da linha férrea Norte-Sul. Para quê? A prioridade é você ter uma estrada em condições. Você diz que tem um troço de 17 quilômetros que não se reabilita há 30 anos. E você vai reabilitar, vai fazer uma linha férrea de Norte-Sul. Quer dizer, há coisas sérias que quando são ditas da maneira como são ditas, parece uma brincadeira. Parece que o governo, esse governo estava embriagado ou foi assaltado por uns hippies aí e começa a tomar decisões que não refletem nenhuma coisa séria do país. Então, eu penso que nós aqui devíamos ter poucas coisas, mas concentrar na sua execução. Coisas, gabinetes. Coisas estruturantes, coisas que mexem com o resto. Por exemplo, se conseguirmos uma estrada nacional robusta de Ponta do Ouro a Negomano, bem feita, uma estrada nacional bem feita, já resolvemos 60% dos problemas de comunicação do país de norte a sul. Então, e a estrada nacional já existe, só que está degradada. Agora, a linha férrea não existe. É para você construir. Vai ligar os ramais existentes em cada província. Há província que não tem ramais, ou que existiam, mas já não tem. Só foram vendidos a sucata? Sim, já foram vendidos. Há um movimento aqui de empresários que compram sucatas do CFM. É um negócio também muito lucrativo. Exatamente. De compra de linha de sucata. Sim. A província de Inhambane tinha linhas férreas. Inharime até a cidade, mas já foi vendido. Já não tem, agora vai ligar Inharime com quem? Não vai ligar, vai construir. Então, eu penso que há coisas que estamos a falar, é só porque temos uma oportunidade para falar, e que não devíamos estar a falar. Devíamos nos concentrar em coisas básicas, coisas que dão dignidade a um país. Uma boa estrada, uma boa rede viária em termos de estradas, boas pontes, bom sistema de abastecimento de água à população. Moçambique esteve agora em Addis Abeba a dizer que já teve várias iniciativas de fornecimento de água à população. Houve uma nova reestruturação também nesse setor das águas. Exato. Extinguiram-se os tais águas regionais, agora que voltou-se ao modelo antigo. Que haja seriedade nesse setor também. Sim. Para termos um sistema nacional de abastecimento de água que seja robusto e seja abrangente para todos. Salomão, só para fecharmos esse tempo, para irmos ao intervalo. Essa questão também que eu queria colocar. A maior parte das pessoas que assessoram o presidente, os ministros, para essas reestruturações, são os mesmos que no passado assessoraram os outros ministros para fazer aquelas separações. No caso das águas, já existia água de Moçambique. Sim. Depois decidiu-se que tem que se criar os FIPAG, depois criar as águas regionais, região de Maputo, com tantos PCAs por lá espalhados.
Passaram uns 10 anos. Agora descobrimos que, não, na verdade, nós devemos voltar ao modelo antigo. Não, isso para mim escapa muito, porque... Não. Porque acho que ali, as pessoas chegaram ali no Ministério, não chegam uns 20 que são novos. Os Não, são aqueles. a maioria já estava Estava lá. lá. Então, é tal seriedade na planificação, seriedade na organização do país. Exato. Salomão. E parece que quando chega um presidente novo, cada um que tiver acesso a ele vai lhe vender as soluções que ele gostaria de ver implementadas e que se calhar o presidente não tinha visto. Então pronto. Ficamos sempre no... Estamos sempre, em vez de estarmos concentrados em criar coisas concretas, estamos muito ainda no campo da organização institucional. Então, nós não temos nada que fazer isso. Há coisas básicas. Quer dizer, o Ministério de Transporte e Logística tem desafios muito concretos. Tem desafio de carta de condução, que não consegue. Tem desafio de andar a contratar várias empresas para vir imprimir uma carta de condução. Quer dizer, são outros negócios. São coisas incríveis. Quer dizer, então, nós temos que ser sérios e saber como é que o país pode andar sem grandes negociatas. Temos problema das linhas aéreas, temos problemas vários. Nós devemos ser sérios para gerir este país. Se não houver seriedade, todos os dias vamos legislar, todos os dias vamos criar novas entidades públicas para aumentar a despesa pública do Estado e nunca vamos investir na produção, que é a área fundamental para gerar recursos que sustentem um Estado, um aparelho. Exato. Salomão, vamos então avançar para o nosso primeiro intervalo. Voltamos na segunda parte, onde vamos discutir também informações preocupantes que dizem respeito à degradação acentuada do nosso Sistema Nacional de Saúde. E são vídeos que circulam nas redes sociais de situações de falta de fármacos básicos, enfermeiros ou pessoal de saúde extorquindo doentes, maltratando doentes. Portanto, estamos também perante uma grave crise no setor da saúde. Então, não sai daí, vamos ouvir a opinião de Salomão Moiano em relação a este tema. Até já. Estamos de volta então para a segunda parte do programa Semana aqui com o Salomão Moiano. Salomão, falávamos aqui dessa, nas últimas semanas tem estado a surgir nas redes sociais fotos, imagens de avisos, até no centro de saúde, que compra a sua algadura, traz o seu penso, ou porque não tem fármaco, tem que ir comprar na farmácia. Para além disso, está sendo recorrente a situação da avaria desta máquina de radioterapia do Hospital Central de Maputo. Foi uma máquina que o Estado gastou cerca de 15 milhões de dólares para a sua instalação, mas está sempre a variar. Portanto, há um diferendo, parece que há um diferendo aí entre o Ministério, o fornecedor e a empresa responsável, mas também temos estado a surgir sinais muito alarmantes, imagens da falta de humanização nos nossos hospitais. Portanto, doentes a serem maltratados pelo pessoal de saúde, situações de extorsão aos familiares para que o doente possa ter tratamento e ameaças constantes de parte do pessoal da saúde de greves, ou seja, os doentes foram tomados como reféns, digamos assim, de uma parte do pessoal da saúde que usa os doentes como um instrumento de troca para negociação de melhores condições salariais. Como é que avalia a situação da saúde de Moçambique neste momento? Não, eu fico muito preocupado também. Eu ando muito preocupado com as questões de saúde no país. São questões gravíssimas, de uma gravidade nunca antes vista no país. Já houve momentos difíceis, mas esses momentos eram atenuados
por uma atitude, pelo menos, uma atitude responsável por parte do setor, que mostrava que o setor tinha administração, o setor tinha direção, o setor tinha alguém que cuidasse. Neste momento, quando você vai a um hospital, a um centro de saúde, você fica com a sensação de que é um setor abandonado por todos, e que é um setor deixado ao critério daquela senhora ou daquele senhor enfermeiro que você vai encontrar. Então, eu frequento muito os centros de saúde, não por minha razão, não por minha pessoa, mas porque eu acompanho pessoas, familiares, amigos e outros, e vizinhos que vivem comigo lá na aldeia. E frequentamos muito os centros de saúde. Este ano passado eu vi umas 4 ou 5 vezes aqui no Hospital Central de Maputo. É terrível. Primeiro, o critério que você tem que ter. Você, por exemplo, tem um familiar que estava em Moamba, foi evacuado para o Hospital Central. Veio numa ambulância. Primeiro, para sair de lá para aqui, para o Hospital Central, é um drama que pode levar entre um dia a 2 a 3 dias, porque a ambulância normalmente não tem combustível. Eu já tirei dinheiro na manhã para abastecer a ambulância. Só que quando ia entregar o dinheiro, disseram que não fica bem, deixa lá, nós vamos arranjar o nosso dinheiro. Eu, tá bem, então entregue-me o doente, eu levo o doente. Não, é que o doente não pode ser transportado em carros particulares. É que o doente vai morrer. Ainda na discussão. O doente vai morrer. Quer dizer, um doente tinham dito que ia sair às 15 da manhã para aqui, não saiu nas 24 horas seguintes. Então, isso não pode. E quando chega no Hospital Central, os acompanhantes vêm depois, querem entrar no hospital. Você tem que depender do guarda que está ali, com uma multidão ali, diga o nome. Eu hei de ir ver lá dentro se esse nome existe. E vai lá, não tem. Quer dizer, esse hospital é o Hospital Central do país. Já esteve melhor. Este hospital já esteve melhor. Nós frequentamos o Hospital Central desde o tempo colonial, quando era Miguel Bombardo. E frequentamos o Hospital Central depois de 1975. E já esteve muito melhor aquele hospital. Agora, o Hospital Central está um autêntico Dumbanengue. Esses hospitais gerais, Mavalane, Zé Macamo, é uma lástima. Zé Macamo até colocou um anúncio a dizer que as pessoas tinham que ir comprar material, ligaduras, cirúrgico lá fora, aquelas coisas de algalhas para as pessoas. Coisas incríveis, coisas que as pessoas têm que ouvir, mas nem sabem o que é. Eu vou ao hospital para ser tratado. E chega lá no hospital, em vez de dar uma receita de medicamentos, vão te dar receita do equipamento hospitalar que você tem que adquirir lá fora para trazer aqui. Isso não dá. Até falta luvas. Essa semana é que estamos aqui a gravar, na quinta-feira, na sexta-feira, apareceu uma notícia no Hospital Rural de Vilanculos de uma paciente que teve acidente, foi vítima de acidente de viação no sul da província de Sofala e foi transferido para o hospital de referência, que é o Hospital Rural de Vilanculos. E foi lá internado. O enfermeiro, mais o técnico de cirurgia que estavam lá a atender, chamaram a família, disseram que se vocês adiantarem 18 mil meticais, nós podemos rapidamente ir comprar material. A família procurou os 18 mil e entregou. Não se comprou material, a pessoa morreu. Agora, depois a família fez barulho. É uma família que foram detidos. É uma família que conseguiu fazer barulho. Dentre milhares de famílias que não conseguem fazer barulho, e quando fazem barulho não se ouve o seu barulho, porque eles não têm meios de ampliação da sua voz. Mas essa família em concreto fez um barulho suficiente que apareceu nas redes sociais e resultou na última sexta-feira na detenção de 3 envolvidos nesse assunto. Enfermeiro, técnico de cirurgia, mais alguém. E que, segundo o homem da polícia, ainda está-se à procura de mais 2 para metê-los na cela em conexão com isso. Mas que raio de coisa é essa? Na saúde já há detenções, na saúde já há espetáculos.
várias vezes estamos a ver vídeos de enfermeiras ou enfermeiros sentados que não querem atender pessoas. A molestar doentes. A molestar doentes. A dizer que já está na hora. Nós atendemos até às 15, agora já não. Quer dizer, você tem que ter um horário para ficar doente. Se eu ficar doente depois das 15, não vale a pena ir ao hospital. Mas que raio de hospital é esse? E depois, esta coisa que o Belmin referiu, essa tragédia da máquina de radioterapia que temos aqui. Essa máquina, eu acompanhei a sua aquisição naquele tempo. Acho que o ministro era Manguele, não sei. Celebrou-se aquilo, uma grande vitória para o país. O país passa a dispor de serviços de um mundo avançado. Vamos cortar despesa com a junta médica para a Índia, para Portugal, para a África do Sul, não sei quantos, porque os nossos doentes da oncologia vão passar a ter tratamento dentro do país. De ponta, como se diz. Tratamento de ponta, um tratamento igual a qualquer país. Como nós somos bons de papo, andamos a embelezar uma coisa grande. E, de facto, a coisa parecia boa. As pessoas já estavam a ter recuperação, estavam a ter bom tratamento na oncologia do Hospital Central, porque tem uma máquina de radioterapia, uma tecnologia de ponta que está instalada ali. De repente, não passam 5 anos, a máquina já anda de avaria em avaria. A primeira coisa que aconteceu e que deu a entender que a máquina vai começar a avariar é que houve um desentendimento. A equipa de assistência técnica, acho que era estrangeira, que ficava aqui a tomar conta da máquina, quando chegou um determinado ministro na saúde, mandou cortar essa equipa, mandou sair. Mandou cortar os valores que tinham sido acordados pela direção anterior do Ministério e que se pagava aquela equipe, alegadamente porque eram valores exorbitantes. Então cortou-se isso e depois começa o Festival das Avarias da Máquina. Acho que há 1 ano atrás houve uma solução. Foi dito que já não, a máquina já está a voltar a funcionar. Mas depois, não passou muito tempo, avariou outra vez. E as pessoas continuam. Aqueles que podem beneficiar da junta médica é que vão para Portugal, é que vão para aí. Não é qualquer pessoa que consegue. Não é qualquer pessoa que consegue juntamente. A maioria fica aí a padecer, a ver a máquina parada, eles também ali a olhar para aquilo ali parado e a saber que os seus dias estão contados. Portanto, ali no Ministério da Saúde, ali no Hospital Central, no Departamento de Oncologia, você pode assistir pessoas que sabem quando é que vão morrer. Tem a sua data de morte marcada. Dentro de um Estado independente, soberano, que discursa aí a nível internacional, em nome do povo. E o povo está ali, a falecer. Então, se um Estado inteiro não consegue gerir uma máquina de radioterapia no seu maior e melhor hospital, estamos conversados sobre o resto. Uma máquina só, não é máquina de radioterapia, é Maputo, Beira, Nampula, Quilimane, não. É Maputo, não funciona. Uma máquina não funciona. Agora, o que você espera que o país seja? Então, mais uma vez, não estamos a ser sérios como gestores de um país. Temos outras prioridades, se calhar, sobre o fato de cada um. O meu fato é de Paris, o teu é de Veneza, coisas assim. Mas coisas reais para o país andar bem, eu ainda não comecei a ver e gostaria de ver. E depois, o pior de tudo é que temos pessoas neste país que também estão a ficar indignadas, mas não falam, ficam calados. Temos aqui, eu até admiro muito o velho Hélder Martins. O velho Hélder Martins é um dos fundadores da Frelimo. Já está com 88 anos de idade, coitado. É o único que fala, que aparece. Ele diz, não, isso está errado. O resto nada. Estão todos calados, como se o país tivesse as 1000 maravilhas. Isso não ajuda.
Isso não ajuda o país. E depois ouvi, por exemplo, a primeira-dama diz que vai gastar 2 mil milhões de meticais para comprar capulana para cada mulher na aldeia. É para que a capulana? É para fazer o quê? É para celebrar a mulher. Mas celebrar o quê? Celebrar uma mulher que quando vai ao centro de saúde vai morrer porque não há medicamento. Quer dizer, vai receber capulana. A capulana é bonita. Mas se ele está a fazer está a forçar uma associação que não parece enquadrar. O que é que a capulana da oferta da primeira-dama tem a ver com a degradação do serviço? Não. A primeira-dama não tem empresa, não tem machamba, não tem escola, não tem onde ela busca o dinheiro. É dinheiro público que ela vai aplicar. São parceiros privados? Não. Então, tem capacidade para mobilizar parceiros privados. Por que a primeira-dama não agarra um hospital? Dizer que este hospital fica na responsabilidade do gabinete da primeira-dama. Medicamento e tudo eu ponho. Pediatria vai funcionar. E com esses parceiros privados. Porque também parceiros privados que nós temos. Quem são? O parceiro privado é PCA do CFM, vai ter dinheiro dar porque querem ser bem vistos na fotografia lá na presidência. Eu já vi parceiros privados comprar a lapiseira, a camiseta do presidente da Frelimo num jantar, mas um PCA de uma empresa pública é parceiro privado esse. Estão a levar o mesmo dinheiro público para cozinhas. Não pode. Isso devia haver uma lei. Não sei o que a lei de probidade prevê sobre isso. Então nós tínhamos que revisitar essas coisas. Você sugere que a primeira-dama não faça suas atividades? Não, a primeira-dama... O país está com problema de hospital, não pode fazer o problema não está com problema de capelanas. O país não tem problema de capelanas. Não é esse o foco do país. Nós não pagamos a primeira-dama para comprar capelanas, distribuir capelanas. O país está com problema de medicamentos, problema de caderno escolar, problema de falta de condições de trabalho nos hospitais. Esses são os problemas do país. Então, a primeira-dama tem que ser vista associada aos problemas do país, não associada a brincadeiras de senhoras. Tens a capelana mais bonita, toma essa, eu vou dar mais. Não. A primeira-dama deve ser proibida de brincar com dinheiro público para comprar capelana para dar às senhoras. Isso não é prioridade nacional, nem é prioridade local, nem é prioridade... E dois, também não vai dar a todas as mulheres, porque ela não sabe quantas mulheres existem em cada distrito. Não sabe. Vai dar a quantas mulheres? Vai dar aquelas mulheres que é onde estar na OMM ali a dançar. Mas as mulheres do país não se resumem à OMM. Então, nós temos que acabar com essas brincadeiras folclóricas, distrair o país com distribuição de capelanas. Já foi bom distribuir bicicletas pelos régulos. Isso é o meio fundamental para os régulos andar. Mas capelanas, não. Exato. Agora, se fizer uma campanha com parceiros para a primeira-dama gerir o hospital, fazer desse hospital modelo, é que não falte nenhum medicamento. As crianças, quando chegam, têm tratamento privilegiado. E, inclusivamente, têm boas refeições quando estão internadas. Eu também era capaz de contribuir para o gabinete da primeira-dama canalizar essa ajuda para lá. Salomão, então, essa situação dos hospitais também continuará a merecer a nossa atenção. Vamos, neste momento, obedecer o nosso segundo intervalo. Voltamos na terceira e última parte, onde vamos olhar para a questão da corte e também olhar para a pergunta que as perguntas foram nos enviadas pelos nossos internautas. Então, não sai daí, voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta então para a terceira e última parte do programa Semana aqui com o Salomão Moiano. Salomão, elegemos para este último tema. Salomão Moiano diz que está muito preocupado com o calendário desta comissão técnica para o diálogo inclusivo, tendo em conta a urgência das reformas. O Salomão está a dizer que não concorda
com esta fase que estamos a caminho dela? Ou acha que o que está acontecendo? Não é isso. Eu estou a ficar preocupado com uma coisa que se calhar é menos grave do que isso. Sim. Eu estou a ficar preocupado com o facto de se deixar um processo tão importante como é a reforma constitucional, a reforma do país, deixar assim, meio esquecido nas mãos da COT. Quer dizer, a COT estabelece o calendário, etc. Mas eu acho que, e também tendo em conta aquilo que eu escutei nos debates, etc., acho que tinha que haver aqui uma transmissão pública do que COT já conseguiu e do que COT pretende, como que pretende fazer um desenho do futuro, como é que o futuro do país vai estar. Porque o que me preocupa a mim é o tempo. O tempo está a passar. Vamos aprovar coisas muito importantes em cima do joelho. E isso vai ser fatal para nós, para a nossa democracia. Isso vai ter um impacto extremamente negativo no futuro deste país. Quer dizer, parece que todos nós coletivamente já esquecemos por que existe a COT. A COT existe porque houve um caos no princípio do ano passado. No fim de 2024 e princípios dos primeiros 3 meses de 2025, houve um caos nacional. Houve uma revolta nacional, o país paralisou, o país deixou de produzir, o país deixou de andar, o país esteve em caos. Então, como remédio para isso, encontrou-se COT e outras coisas, diálogo nacional inclusive. Mas parece que esse diálogo, nós não estamos a dedicar a devida atenção nele. Estamos a deixar esse diálogo com um grupo. O grupo da COT faz lá, vai onde quiser, vai às províncias, volta para as províncias, vai andando, mas não está nos a apresentar os produtos da sua auscultação anterior. Nem está-nos a dizer que efeito dessa auscultação, em que nível se encontram as propostas. Porque aqui é a proposta que tem que sair. Tem que sair uma nova lei da Comissão Nacional de Eleições. Como é que essa lei vai ser, mais ou menos? E qual vai ser a composição da tal CNE? Uma nova lei da revisão constitucional. Quais são as coisas que já são consensuais nas discussões para serem revistas? Uma nova lei de reforma fiscal. O que já se encontrou? Uma nova lei de descentralização administrativa do país. Mas são coisas tão fortes, tão graves, que não se compadece com o entretenimento de viagens para ir auscultar aqui, auscultar acolá. Já auscultou. Então diga lá o que é que já temos. Como meio caminho andado, propostas executivas já existentes, para a partir delas haver contributos de pessoas para melhorá-las. Se não fazemos isso, este ano já acabou, estamos em 2026, a Assembleia vai reunir este mês, na próxima semana, depois volta a reunir em outubro, acabou, não reúne mais. Próximo ano, há de reunir com uma pilha de propostas para aprovar isso, aprovar aquilo que vem do Executivo, o tempo está a passar. E depois, o próximo ano, 2027, é o ano do recenseamento piloto. O recenseamento piloto é feito 1 ano antes do recenseamento eleitoral. Então, nós já estamos a entrar no recenseamento piloto. Nem sabemos que tipo de comissão há de haver. Nem sabemos, quer dizer, não se sabe nada. Qual é a lei que vamos seguir? E depois, no próximo ano também, por aí, abril,
tem que se convocar eleições autárquicas. Porque se convoca com 18 meses de antecedência. Se as eleições vão ter lugar em outubro de 2028, devem ser convocadas por aí abril e maio de 2027. Agora, vais convocar eleições para serem geridas como? Então, mais uma vez, o alerta é este. Nós não estamos a ser consequentes com aquilo que levou à criação da COT. A COT não foi criada como uma agência de emprego, uma agência de viagens, uma agência de procurement, não é isso. A COT foi criada como um mecanismo para coordenar um debate nacional, inclusive. E esse debate já foi feito em grande parte. Era bom começarmos a sumarizar as soluções encontradas para ver alguns esboços executivos de como é que as coisas vão ficar. Porque se não fizermos isso, este semestre, e esperar fazer no fim do ano, as coisas que seguem são tão volumosas que vão nos levar o ano todo. E não vamos conseguir. Então, o meu medo é esse. E depois, ainda por cima, eu falei na semana passada desse boato que eu ouvi e que volto a ouvir outra vez. Já estou a ouvir com mais consistência. Dizer que é provável juntar eleições autárquicas com as outras, primeiro porque não temos dinheiro e depois porque o tempo é pouco. É pouco. São 5 anos, pá. As eleições de Moçambique realizam-se de 5 em 5 anos. 5 anos são poucos. O presidente Mnangagwa, do Zimbábue, fez aprovar uma lei na semana passada em que o mandato tem que ser 7 anos. E ele, como no próximo ano ia terminar, vai para 2030. Porque o tempo é pouco. É pouco para fazer o quê? O tempo de um chefe do Estado que vem na Constituição é pouco. Não é pouco. É aquele tempo que você tem que mostrar o serviço. Agora, nós daqui a pouco, a nossa história é de ser essa. Não temos recursos. Já adiamos eleições distritais sob a alegação de recursos. Mas nós é que pusemos na Constituição que há de haver eleições distritais. Então, recuamos e já adiamos. Agora estamos a dizer que daqui a pouco, já ouvi mais vozes ao longo da semana do que tinha ouvido na semana anterior. De que não, faz sentido. Eleições autárquicas. Vamos lá juntar tudo. Quer dizer, vamos chegar a um nível em que eleições é um despacho. Vamos lá despachar isso para passar. Não pode ser assim. Tudo bem, Salomão. Então, acho que ficou aqui o essencial. Temos a felicidade de termos como nossos telespectadores internautas quase a totalidade dos membros da COT e suas lideranças. Então, ainda bem que eles, de certeza absoluta, que registraram este rap de Salomão Moyano. Salomão, então vamos neste momento avançar para a nossa rubrica da semana, Salomão Responde. Salomão, nós recebemos aqui questões do Salim Eugênio, Patrício Neto, Mucava Conde, Zichacha, mas são questões que já tinham sido respondidas na semana passada. Essa questão da vantagem de integrar Venâncio Mondlane foi respondida na semana passada. Essa questão da COT foi referida aqui agora por Salomão. A questão também da Mozart, também Salomão falou dela na semana passada. Portanto, resta uma questão, que é essa questão que o Mucave, quando coloca, a proliferação de sirenes na cidade. Tanto dirigente, os ministros têm sirenes, presidente do município tem sirenes, presidente dos tribunais tem sirenes. Qual a avaliação que faz com relação a esta situação? Bom, eu também quero uma sirene, porque não estou a conseguir chegar a tempo aqui no MDC TV. Eu acho que tinha que ser legislado. Devia ser legislado, haver uma norma sobre as categorias das entidades com direito a sirenes. Não toda a gente. E tinha que haver uma categorização das pessoas que possam ter uma escolta com sirene e outros que possam ter uma escolta sem sirene. E sujeitando-se
a mobilidade possível que existe nas nossas cidades. E isso deve ser legislado, no sentido de se saber quem é que realmente tem direito, quem é que não tem. E deixar isso ao critério, aliás, as entidades implementadoras, que é a polícia, e a polícia estar devidamente instruída, aquela escolta que vai para um dirigente que não tem direito a sirene, não leva o carro que tem sirene, vai com um carro normal. E aqueles que vão trabalhar com dirigente com direito a sirenes, eles naturalmente vão ter meios para tal. Mas isso tem que ser objeto de uma regulamentação por parte do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros tinha que regular, tinha que, em sede de um decreto, fazer uma regulamentação do uso de sirenes por parte dos dirigentes do Estado. E também os dirigentes municipais, saber quais são as entidades que têm direito a isso. Exato. Portanto, é uma questão de legislação. Exato. Então, ficamos por aqui nessa questão. Portanto, íamos fazer um apelo aos nossos internautas para que procurassem, de facto, trazer questões que nunca foram afloradas como temas de fundo no próprio programa, assim para permitir que Salomão possa elaborar em temas que de facto vão acrescentar valor. Portanto, por isso essas 3 questões que elenquei aqui não vão ser respondidas por Salomão, porque ao longo dos programas ele foi respondendo. Então foi assim que fizemos essa rubrica, Salomão Responde. Então, Salomão, está tudo dito por hoje. As questões todas que foram aqui referidas. Então ficamos agendados então para o próximo domingo, com mais temas que Salomão seguramente ao longo da semana irá registrar. Então resta-nos apenas agradecer aos nossos telespectadores, internautas, que nos escrevem a partir de várias geografias deste mundo. E queremos mesmo agradecer a vossa audiência e marcar um novo encontro para o próximo domingo aqui na MBC. Boa noite, até lá.